galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco mais sobre todos os livros da Jojo Moyes. E sério, tem muito livro, afinal ela é uma máquina de escrita. Quem conhece o Livros e Fuxicos sabe que nós somos especialistas em romance, exatamente por isso já indiquei vários livros da Jojo Moyes por aqui. Eu gosto muito da escrita da autora e como ela constrói muitas relações familiares nas suas obras. Mas eu acho que muita gente não sabe que a autora tem 15 livros publicados. É isso mesmo, 15 histórias que vão de romance contemporâneo a romance histórico e que todas têm um denominador comum. Elas aquecem o nosso coração. Você já leu as 15 histórias publicados pelo Jojo Moyes? Qual que é a sua favorita? Deixa aqui nos comentários. A autora, ela nasceu e cresceu em Londres. Exatamente por isso muitas das suas histórias se passam nessa região. Ela trabalhou como jornalista por 10 anos, mas em 2002, quando ela lançou seu primeiro livro, ela largou o trabalho como jornalista e foi se dedicar exclusivamente aos livros. Desde então ela lança um livro atrás do outro e já tem 15 histórias publicadas. E, pasmem, a autora tem mais de 20 milhões de livros vendidos ao redor do mundo. É isso mesmo, 20 milhões! Vocês têm noção de quantos livros são? Eu não consigo nem imaginar 20 milhões de livros vendidos. E olha, eu nem sei se esse dado tá atualizado. Provavelmente já vendeu alguns milhões a mais aí desde a última contagem. É isso, 20 milhões de livros vendidos. Como eu já falei pra vocês, a autora começou a carreira dela em 2002, que foi quando ela lançou seu primeiro livro. Em Busca de Abrigo mostra muito quem é Jojo Moyes como autora, porque ela vai trazer 3 gerações, vó, filha e neta, que têm ali as suas histórias interligadas e que todas vão falar sobre maternidade, sobre família e sobre cura. A gente tem uma filha aqui que, por causa do seu relacionamento conturbado com a mãe, quando ela engravida, ela fala: a única coisa que eu não quero é ser igual à minha mãe. E aí o que acontece? Ela vai lá e vai ser igual a quem? Igual a mãe dela. Fala sobre ciclos, sobre repetições e sobre como você precisa olhar pra dentro, se curar e deixar aí sim a vida fluir. É um livro muito emocionante, que logo que foi lançado conquistou milhares de fãs e que mostrou muito a potência dessa autora. Essa autora que prometia escrever histórias de amor, mas que não iam focar no romance. Isso é uma das coisas mais legais sobre a Jojo Moyes. Ela foca o quê? Nas figuras femininas, na construção das suas personagens. Nunca é apenas sobre uma mulher, mas sim sobre várias mulheres se unindo em uma jornada de perdão, de descoberta, de crescimento. Esse livro ele tem uma personagem com deficiência, o que é um plot bem legal. Ele foi escrito em 2002, então, lendo hoje, a gente encontra algumas problemáticas aqui, que existiu uma evolução muito grande na abordagem de determinados temas. Ainda assim, o foco principal para mim dessa história é um primeiro livro e a autora já conseguiu o quê? Emocionar, encantar, ensinar e mostrar para o leitor que histórias de amor são muito mais do que se apaixonar. Em 2003, logo em seguida, ela lançou seu segundo livro, que é A Casa das Marés. Aqui a autora consolida o fato de que ela vai sempre focar em mais de uma personagem, mas diferente do seu primeiro livro, ela intercala entre passado e presente, 1950 e uma história 50 anos mais tarde. Aqui a gente tá numa cidade do interior e a trama vai ser interligada por causa de uma casa. Essa casa que vai ter relação com alguns personagens em 1950 e que vai levar aí, né, 50 anos depois, os leitores a entenderem, né, passado, presente, mulheres aqui que estão recomeçando, mulheres que estão lutando, né, para cuidar das suas famílias, dos seus filhos, sem a presença de um homem. Então a autora traz aqui personagens interligadas e que vão fazer o leitor o quê? Não sei. Aprender um bocado. Por ligar passado e presente, esse é um livro da autora que muitas pessoas consideram mais arrastado, mas também mostra, de novo, que ela gosta de história. E tanto é que nos seus próximos livros, esse elemento vai ficar cada vez mais forte. O terceiro livro da autora foi lançado logo em seguida, em 2004, que é A Loja dos Sonhos. E esse livro, gente, ele era inédito no Brasil, ele ainda não tinha sido lançado por aqui, e é um lançamento recente da editora Intrínseca. Ele foi lançado em 22 de novembro. Eu li ele recentemente e eu fiquei encantada, porque aquilo, de novo, é o terceiro livro da autora e ela surpreende com tramas e com personagens femininas tão complexas e tão reais. Elas erram, elas caem, elas se decepcionam com as pessoas em quem elas confiam, mas elas vão seguir o quê? Aprendendo, amadurecendo. Aqui a autora liga 1960 a 2001 através de mãe e filha. Aqui nós temos uma jovem em 1960, livre, aqui ela não quer se prender às amarras sociais e exatamente por isso ela vai casar,
lá, o casamento vai parecer incrível, mas 2 anos depois vão sair vários burburinhos na sociedade que ela estava traindo o marido, o nome dessa mulher vai estar na boca do povo da cidade do interior, e 35 anos depois, a sua filha ainda vai precisar lidar com essas fofocas, com essas intrigas, e exatamente por isso ela não consegue ter uma relação boa com a mãe. Toda vez que ela pensa na mãe, no fantasma da mãe, ela se sente assombrada. Isso tá influenciando o seu casamento. Ela é casada há 10 anos, e toda vez que o marido começa a conversar sobre crianças, sobre a possibilidade deles terem filho, ela é transportada para o passado, para a relação conturbada que ela teve com a mãe. Então, de novo, é sobre passado e presente, sobre duas mulheres muito diferentes, mas que são iguais em alguns pontos e que precisam de muita cura. E tudo isso a gente vai ver através de uma loja aqui que a protagonista sonha em abrir, e essa loja vai trazer um propósito de vida para ela, vai fazer com que ela olhe pro passado com carinho, se perdoe. E é um livro que começa na Argentina, de repente você tá em Londres, e quando acaba, tudo se interliga e você fica, caramba. Então esse aqui é lançamento quentinho, tá? Se você é fã da Jojo Moyes, corre adquirir o seu, que esse, ó, acabou de sair da gráfica. Em 2005, a autora lançou O Navio das Noivas, que é considerado de fato seu primeiro livro histórico. Aqui nós estamos em 1946, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, na Austrália, e a autora vai contar a história de 600 mulheres, junto com armas de guerra e outros homens, que pegaram um navio e atravessaram a partir de Sydney até chegar em Londres para encontrar os seus maridos, aqueles maridos que foram separados por causa da guerra. Ela pega esse fato real, que realmente existiu na história do mundo, e traz a história de 4 mulheres que estão nesse navio e que por determinados motivos estavam separados dos seus maridos e agora estão reencontrando eles a partir do pós-guerra. É um livro que transborda a história, que você mergulha nessas figuras femininas tão fortes, tão corajosas, a partir das suas diferenças, e é um livro que vai falar muito sobre aquele período, aquele momento e essa trajetória também do navio. É legal que esse livro foi baseado na própria história da avó da autora, porque ela estava nesse navio, ela fez essa travessia, ela viveu pós-guerra e a autora pegou isso e trouxe nesse livro. E, gente, sério, se você ama história, é um livro que vai te cativar. Apesar de ter um começo talvez ali um pouco lento, ou às vezes um final que a gente espera um pouco mais. Sério, se você ama história, é isso, é um livro que transborda história. E já prova que é isso que a Jojo Moyes é sobre mulheres recomeçando, mostrando a sua força, e ela ama essa coisa de você olhar pra trás e ser grato a todas as mulheres que lutaram para que você chegasse até aqui. Em 2007, ela lançou Baía da Esperança, que vai trazer aqui a história de um mocinho e de uma mocinha conectados por causa de uma propriedade, e também vai falar muito sobre a intervenção do homem na natureza. Afinal, aqui, né, nossa protagonista, ela é responsável por um barco que faz observação de baleias e de golfinhos. Nós estamos numa região do interior, então a autora trabalha bastante com isso, mas o mais legal aqui é que a personagem principal tem um grande segredo, e a autora, através das personagens femininas, vai abordar temas muito importantes como violência doméstica, por exemplo. Em 2008, a autora lança seu 6º livro. Vocês têm noção que cada ano ela já foi lançando livro, né? Ela não parava mais de escrever, que foi O Som do Amor. Nesse livro nós temos uma personagem que é musicista, ela perdeu o marido, tem que cuidar dos filhos, tá com uma dívida gigantesca, e a única oportunidade dela de recomeçar é quando ela herda uma propriedade lá numa cidadezinha lá longe. E o problema é que essa propriedade não está cuidada. E além da casa tá caindo aos pedaços, ainda tem um casal que tá de olho ali, que quer expulsar essa mulher, porque o sonho deles era sempre assim, ter essa casa pra eles. Então tem intriga, tem um quê meio de novela, tem também, né, uma figura masculina que vai intrigar a nossa personagem. Esse é o livro da Jojo que talvez, na minha opinião, tenha uma carga dramática assim, mais triste, menos coração quentinho, até por causa do final e das temáticas que são abordadas aqui. Também é o livro dela que eu menos me envolvi com o casal, com o romance, ou até mesmo com os personagens. Só que é um livro que fala sobre maternidade, sobre o dia a dia, sobre as dificuldades de pagar a conta, de uma maneira muito incrível. E que traz uma personagem também que vai ter que se afastar do seu sonho, de tudo que ela é, de tudo que ela gostaria de ser em nome da sua família. E é muito doloroso ver essa ruptura e como essa personagem acaba se perdendo de si mesma. Em 2009, Nada Mais a Perder foi o lançamento da autora. E é um livro que começa também bem lento, porque ele vai trazer uma escola de equitação, vai falar sobre os cavalos, sobre a rotina. E só depois que você entende sobre essa escola é que daí o livro vai te levar de fato aos nossos personagens principais, que é um avô e uma neta.
neta. Esse avô sempre sonhou em montar, mas ele não teve essa oportunidade da forma como ele gostaria. E ele vai começar a ensinar a sua neta para que, através da equitação, ela consiga melhorar a situação financeira da família. Só que vai acontecer algo ali, ela vai precisar da ajuda de uma advogada. Aí nós temos essa jovem, a relação com o cavalo, ela precisando lidar contra o sistema. Temos uma advogada também que tá separando do marido e tá sendo obrigada a morar na mesma casa que ele. E a história dessas duas mulheres, uma vai ajudar a salvar a outra. E é muito bonito como gerações diferentes, realidades financeiras diferentes, a autora vai unir a história das duas. E eu acho uma coisa que surpreende muito aqui é que a história é baseada em uma figura real. A autora teve contato com a história de uma garotinha e seu cavalo e isso inspirou ela na construção desse romance. Em 2010, a autora lança A Última Carta de Amor, um livro que recentemente, agora em julho de 2021, ganhou adaptação e ganhou o coração de muitos leitores. E pessoas também que não estavam acostumadas a ler, que não conheciam o trabalho da Jojo Moyes. Vale dizer que essa adaptação está disponível na Netflix, para quem ainda não assistiu. E que aqui, de novo, a gente vai ter duas histórias paralelas interligadas. 1960 e tempos atuais. Nos tempos atuais, a nossa protagonista vai encontrar uma carta de amor que é da personagem do passado, que vai sofrer um acidente, ela vai perder a memória. Tudo que ela sabe sobre a sua vida antiga é que ela estava traindo o seu marido. E ela sabe disso através de cartas. Aí fica presente, passado, a jornada dessas duas figuras que vai ali se encontrar e vai se enlaçar. É muito legal porque a primeira vez que eu li esse livro, eu não gostei tanto. Mas a segunda vez, talvez por causa da maturidade, da minha idade, de eu conseguir me ver mais nas personagens, eu adorei. E eu acho o livro muito, muito melhor do que a adaptação, apesar de ter curtido muito o filme. Em 2012, a autora lança seu 9º livro, que virou um fenômeno de vendas, que é o Como Eu Era Antes de Você. Esse livro também foi adaptado em 2016. Hoje está disponível aqui no Brasil no Prime Video, você consegue assistir o filme por lá. E se prepare para chorar. E vale dizer que só esse livro aqui, só esse livro vendeu a bagatela de 8 milhões de exemplares em todo o mundo. 8 milhões de pessoas leram essa história. Na verdade, mais, né? Porque muita gente pega emprestado, lê e-book, enfim, gente, 8 milhões. Aqui nós temos a história de uma jovem de 26 anos, está desempregada, ela precisa encontrar algum emprego e vai acabar trabalhando como cuidadora do Will, um jovem de 35 anos que está tetraplégico. Fala-se muito da história de amor desses dois personagens, mas acho que é uma história de fato de amor próprio. A nossa protagonista, ela não tinha perspectiva, assim, nenhuma de vida de focar nela. Ela não conseguia olhar pra ela e saber se ela gosta de um filme legendado ou dublado. Se ela gosta de determinada comida ou não. Era tudo baseado nas pessoas ao seu redor, era tudo baseado no que ela precisava fazer e, de repente, ela é instigada por esse homem que tá tetraplégico, que se sente preso em uma cadeira de rodas, a olhar pra ela e ver a vida incrível que ela tem ao seu dispor. E aí os dois aqui vão se ajudar, vão crescer juntos, mas assim, né, gente? Tem um final triste, então se prepare para chorar. E lembre que apesar de ter romance, a história é sobre amor. Também em 2012, a autora lançou A Garota que Você Deixou para Trás, outra história que interliga duas gerações de mulheres. Aqui a gente tá na Primeira Guerra Mundial e também nos anos 2000. E vamos ver duas mulheres que são interligadas por um retrato, uma pintura que elas contemplam ali, que está exposta na sua casa. A nossa protagonista que tá na Primeira Guerra Mundial, ela tá afastada do marido, ela tá precisando lidar com a dominação alemã e com o fato de que ela não sabe qual vai ser a sua perspectiva de futuro, se ela vai reencontrar o marido ou não. E no presente a gente tem uma personagem que tá vivendo uma perda gigantesca. E quando ela olhar esse retrato da mulher do passado e ela tentar descobrir mais sobre esse retrato, meio que uma vai virar um bote salva-vidas pra outra. E histórias de passado e presente que aconteceram em momentos tão diferentes vão meio que, sabe, ajudar a curar feridas. Então é um livro que pode parecer mais lento do começo, talvez pelas temáticas, pela história que transborda aqui, mas que vale a pena chegar no final. E eu estou dizendo isso meio que no sentido de cuspir pra cima e cair pra testa, porque várias vezes eu abandonei essa leitura e quando realmente ela fluiu, me emocionou do início ao fim. Aí em 2014 a autora falou o quê? Meu 11º livro, vou lançar uma coisinha mais leve, vai, porque, né, tava acabando com o coração de todo mundo, vou dar uma variada. E aí ela lançou um dos meus favoritos, que é o 1+1. Aqui a gente tem uma mãe extremamente jovem, que é responsável por um adolescente e por uma criança, e aí ela precisa gerir essa casa, ela trabalha de dia como faxineira, de noite como garçonete, e uma filha acabou de ganhar uma oportunidade de estudar nas melhores escolas do país, só que pra isso ela precisa de grana, e aí pra ganhar a grana ela precisa ganhar um concurso de Olimpíada de Matemática,
mas ela não tem como ir até lá. Ela vai pegar uma carona com um desconhecido que ela conheceu no bar onde ela trabalha e vai virar uma viagem em família que vai, assim, deixar todo mundo doidinho. E o mais legal desse livro é que não tem só um narrador, tem vários narradores. Os filhos, né, da protagonista também narram, então fica muito rápido, muito gostosinho de ser lido. É um livro extremamente divertido que traz temáticas, aborda temáticas muito importantes. Tem um cachorro aqui que, olha, faz nosso coração bater. Que é um livro leve, divertido, mas tem que ter uma emoção, né? Senão não é de Jojo Moyes. Eu queria tanto que esse livro fosse adaptado, ia dar um filme muito gostoso de assistir. E aí, em 2015, a autora lançou Depois de Você, que é a continuação de Como Eu Era Antes de Você, que muita gente ama, muita gente não gosta. Eu amo, tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards pra vocês. Pra mim é um livro que fala muito sobre luto e, de novo, relembra que essa trilogia como um todo é sobre a mocinha, sobre ela se curar, sobre ela crescer, sobre ela amadurecer. Eu sou apaixonada por esse livro aqui. Em 2016, ela lançou Paris para Um e Outros Contos. São 10 contos aqui nessa coletânea. 2 deles haviam sido publicados em 2012, mas o que ela fez? Ela pegou essas publicações, juntou com contos novos e lançou em um volume único. E esse livro, gente, é muito gostoso porque mostra a versatilidade da Jojo Moyes. A gente tá muito acostumado com ela com os dramas, as histórias que interligam passado e presente, mas aqui a gente vê uma temática um pouco mais, sei lá, talvez jovem, mais divertida. Tem um assalto, tem aqui reencontros, tem uma mocinha que vai viajar pra Paris, que tá super feliz com o seu namorado. Chega no dia da viagem, ela descobre que ele não vai, ela vai sozinha e ela vai se encontrar nessa cidade maravilhosa. Enfim, são contos bem gostosinhos, bem facinhos de ler, bem assim, perfeitos pro final do ano, sabe? Pra uma leitura leve. Em 2018, a autora lançou o último volume da trilogia Como Eu Era Antes de Você, Ainda Sou Eu, que também gosto muito, muito, muito. Também tem resenha aqui no canal, vou deixar nos cards. E em 2019, ela lançou mais um romance de fato histórico, que é Um Caminho para a Liberdade, que se tornou o meu favorito da autora. Nota-se pelo tanto de post-it que tem aqui e porque eu acho que tem um vídeo que eu quase choro no vídeo falando desse livro aqui, então também tá aqui nos cards. E esse livro, gente, ele se passa em 1930, conta a história de 5 mulheres, se passa no interior dos Estados Unidos. É baseado em uma história real de biblioteca itinerante. A autora pegou esse elemento, pesquisou muito sobre isso, trouxe pra cá, construiu aqui 5 figuras femininas incríveis. Ela fala sobre preconceito, ela fala sobre racismo, ela fala sobre disparidade de classe, fala sobre maternidade, várias temáticas maravilhosas. É um livro que emociona do início ao fim. Por ser histórico, ele tem talvez, né, um início mais lento, só que ele tem algumas reviravoltas, quase um suspense aqui, um momento de estar no tribunal lutando pela sua vida, pelo seu futuro. É um livro maravilhoso e que vai ganhar adaptação. Logo logo vocês vão ver essas 5 mulheres aqui ganhando as telinhas. Estou ansiosíssima. A autora já falou que está acompanhando a construção do roteiro, então estou aí na esperança. E é isso, gente. Esses são os 15 livros da Jojo Moyes. Priorizei em apresentar eles pra vocês na ordem de publicação. Eu acho que quem nunca conheceu a autora, é legal seguir a ordem, porque você consegue ver a maturidade e a evolução da autora. Só que assim, né? Se você não quer seguir ordem, se você quer seguir seu coração, leia o que você quiser. Acho muito legal porque a Jojo Moyes, ela mexe com as emoções dos leitores. Mesmo quando você não ama o livro, você consegue se envolver, se ver nas relações que ela construiu. Mas o mais incrível é realmente ver uma evolução, né? Ver como ela foi amadurecendo, tornando as suas histórias mais rápidas, mais fluidas, e como ela foi criando uma linha, né, do tempo dentro das suas tramas que surpreendia mais o leitor, que encantava mais o leitor. De fato, é uma autora que sempre prometeu entregar muito mais do que a história de amor entre duas pessoas. Eu acho que isso é o mais incrível. Aqui a gente vê família, a gente vê drama, a gente vê várias gerações de mulheres lutando para ser ouvidas, para construir futuros diferentes, para seguir seu coração. E isso é muito bonito das histórias da autora. E aí, depois de conhecer mais sobre esses 15 livros, me conta, qual é o seu favorito da autora? Você já leu todos esses? Qual que é aquele assim que você precisa ler agora? Deixa nos comentários, deixa também o seu curtir nesse vídeo e já compartilha ele com todo mundo que precisa conhecer os livros da Jojo Moyes. Ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau!